Em um mundo cada vez mais globalizado, as inovações e tendências se modificam na mesma intensidade em que a tecnologia influencia o nosso cotidiano. Isso serve para todas as áreas, mas especificamente na arquitetura, a expansão cada vez mais arrojada exige constante transformação e pesquisa. O Opinião Livre de hoje conversa com a arquiteta Ana Paula Conde, que tem em seus projetos um compromisso com a sustentabilidade e ações responsáveis no meio social e ambiental. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada a você, Silvia. Uma jovem arquiteta, muito linda. Obrigada. Além da arquitetura, ela tem outra paixão, mas daqui a pouco eu conto. Vamos falar primeiro da arquitetura. Como surgiu a arquitetura na sua vida? Eu acho assim, tão difícil, né? Eu tenho uma filha da sua idade, é tão difícil hoje o jovem já saber o que ele quer, né? Escolher que profissão seguir. A arquitetura foi sempre o que você quis ou aconteceu? Eu sempre falo que eu acertei muito em cheio a minha profissão. Que bom, né? Com certeza. Eu vejo os meus amigos na época da faculdade, que estavam escolhendo a faculdade, vestibular, assim, eu tenho dúvida de medicina e engenharia. São coisas completamente diferentes. E as minhas dúvidas sempre foram dentro da criatividade. Assim, desses cursos, né, da faculdade que voltam para a criação, para o design, para a arquitetura, enfim. Essa sempre foi uma área que eu gosto muito. Desde criança, pequena, né? Muito criativa, sempre gostei muito brincava de Lego quando eu era criança, sabe? Sempre escolhendo coisa de arquitetura, assim, desde, não sei, sempre foi uma coisa que eu gostei. E aí, mais velha, eu fiquei em dúvida entre essas profissões de design e eu falei, eu vou escolher arquitetura porque a arquitetura é mais completa. E se por acaso eu quiser mudar para o design, eu consigo. Se eu quiser mudar para moda, eu consigo. Mas sempre nesse lado voltado para a criação. E desde o primeiro ano da faculdade, os primeiros 6 meses, eu falei, não, graças a Deus escolhi certo, é isso que eu gosto. Realmente adoro criar, adoro espaço, a sensação que a arquitetura traz, tudo isso. Mas quando você fala assim, eu vou escolher arquitetura porque ela é uma base, se eu quiser ir para moda, se eu quiser ir para cá, quer dizer, de certa forma a arquitetura está presente em muitas outras profissões? Com certeza, eu acho que as tendências são sempre muito parecidas, tanto de cor como de movimentos artísticos, está tudo muito ligado à arte, com a arquitetura, com o design. Eu acho que, inclusive, tem que estar tudo conversando. Essas feiras estrangeiras, a Feira de Milão, por exemplo, que tem todos os anos, que é incrível, de imobiliário, super segue a tendência da arte, da moda. Quer dizer, quem gostar de arte... Quem gostar, tem o quê? Vamos só uma dica aí para quem estiver assistindo a gente, porque às vezes não sabe o que quer. Quem gostar de arte, quem for criativo, já tem que começar a pensar na arquitetura. Com certeza, está super ligado. Super ligado. O design, a arte, tem que saber gostar de desenhar, com certeza, tem saber que desenhar. Hoje em dia, com a tecnologia, tudo está ficando cada vez mais fácil, né? Às vezes o desenho não sai no papel, sai no computador direto, né? Nos programas e tudo mais. Mas criar, não. A criar é da nossa cabeça. Eu acho que é uma coisa meio natural. Acho que o principal para você ser um arquiteto é você ter a cabeça meio aberta, tá sempre disposto a ver coisas novas, né? E olha que dentro da arquitetura, porque assim, o que eu tenho notado também, Ana Paula, é assim, todo mundo se acha meio arquiteto, né? Não digo arquiteto no sentido da arquitetura, vamos dizer, da casa ou do apartamento, porque isso precisa estudar, gente, não adianta, precisa saber fazer o projeto. Mas aí contrata, sei lá, um pedreiro, alguém, olha, eu quero tirar essa parede, eu quero fazer isso. Ou então já né, arquiteto, design, decorador, já sabe mais ou menos o que faz. Às vezes o barato sai caro, né? Muitas vezes as pessoas se acham e não é bem assim. Sem sombra de dúvidas. Eu acho imprescindível contratar um profissional, não só na arquitetura, mas acho em qualquer área que você tiver envolvido naquele momento, acho que precisa ter um profissional, mas a arquitetura principalmente, porque as pessoas acham que interiores, por exemplo, eu vou escolher os meus móveis aleatoriamente, vou numa loja, gostei desse sofá, gostei dessa mesa, vou juntar e vai ficar bom. Não, tem todo um estudo de volumes, de sensações, Sensações? Com certeza, a arquitetura é 100% sensações. Como assim, Vou te dar um exemplo, luminotécnica, por exemplo, que é uma área, até fiz curso sobre isso que eu adoro. Luminotécnica. Luminotécnica, que é a sensação que a luz vai te dar no ambiente. Ai, que legal. Eu atendi um cliente que ele era solteiro
E ele falou assim, eu gosto de tudo meio escuro, o ambiente mais tranquilo, mais intimista e tudo mais. Passou 6 meses, ele se casou e tal, a mulher foi morar com ele e ela entrou em depressão. Porque não era dela isso. Começou a piorar, e ela começou a falar que ela não gostava de ficar em casa. E aí, assim, chegando no médico dela, ele voltou pra mim, mais ou menos 1 ano depois que a gente tinha feito o projeto, e falou assim, eu preciso mudar um pouco as luzes, porque a minha mulher não gosta de ficar em casa. Ela acha tudo muito escuro, muito aconchegante demais. Ela gosta de mais luz. E a gente alterou o tipo da iluminação para que aquilo ficasse um ambiente mais claro, né, mais branco, vamos dizer assim. Isso quer dizer, depende. Você quando você conversa com o cliente, né? Você pensa nisso, você conversa, você quer saber o estilo da pessoa, porque é muito importante, né? Pode dar depressão, uma luz errada. Exato, sem dúvida. Eu acho que cada família, cada casal, cada pessoa tem as suas preferências, a sua funcionalidade. O que ela faz, como que a vida dela anda e como que a arquitetura pode influenciar naquilo. Então, um exemplo simples. Um casal que tem 2 cachorros é diferente de um casal que não tem bicho. Sim. Tanto mobiliário como piso. Eu não posso colocar... Não é ideal você colocar um carpete para alguém que tem cachorro. Claro. Um tapete Nossa, muito... eu dei um cachorro para minha mãe tem carpete, ela me mata. Todo dia ela fala... Eu tenho carpete! Exato, exatamente. O cachorro faz uma sujeirinha, não é ideal, né? Ou então, eu adoro tapete, então vamos buscar um tecido ideal para lavagem ou que não absorve a água, impermeabilizado. O sofá, meu cachorro sai, entra em casa, sai e suja meu sofá. Então vamos buscar um tecido impermeabilizado para colocar no sofá para que o cachorro não suje o sofá. Você, pelo jeito, faz o completo, né? Você faz o projeto e faz o interior, isso? Quer dizer, depende realmente quando a pessoa, da necessidade no caso, do cliente, conversa primeiro com você e você já faz tudo junto, né? Exatamente. Aquela parede e tal, tá tudo em ordem. Até uma coisa bacana que a gente faz é o processo completo, que eu acho que isso também faz diferença. Para a realidade. Exatamente, o processo completo, porque às vezes a pessoa ela contrata uma construtora, ela contrata um arquiteto e depois ela contrata um decorador. Só que eu acho que tudo tá ligado. Quando a gente faz um projeto de arquitetura, a gente já pensa no interior. Só que se não foi com a gente, não foi o mesmo arquiteto, é óbvio que aquele projeto vai alterar, né? Mas não tem mais o trabalho de decorador, então? É tudo o arquiteto que faz? Existe o trabalho do decorador, mas é diferente. O arquiteto outra coisa. Sempre um pouco mais completo, né? Porque tem aquela coisa da medida, aquela coisa do sentido que você está falando. Não só isso, mas legalmente. Entendi. Entendeu? O arquiteto ele tem as possibilidades do arquiteto são um pouco maiores vamos dizer, pelo diploma que ele adquiriu, ele tem algumas liberdades que às vezes o decorador não tem. Né? Agora, em relação às novidades, o que eu fico impressionada, né? Eu fui, inclusive, essa semana num lançamento, cada vez mais os novos empreendimentos, as residências, quem tem condições de colocar tudo novo ou comprar um apartamento novo, ou às vezes até montar do chão, né, a sua própria casa, tá tudo automatizado. Hoje em dia você pisca e já, sei lá, tá na rua, você já tá no seu carro, você já prepara já o banho, já aquece o ambiente, já aquece o chão que você vai pisar, já abre as janelas, tudo muito moderno, né? E uma tendência diferente que está chegando aí nessas novas construções, nessas novas realidades. O que nós temos de novo nessa parte de arquitetura? Um pouco de tudo, não só essa questão da automação que você falou, que é essa interação com a tecnologia ligada no celular, que você entra em casa, ele já leu pelo seu celular que é você e já cria o clima de acordo com o que você programou antes. É demais. É muito legal. Mas também os materiais. Os materiais mudaram muito nos últimos anos, então hoje em dia você tem materiais muito tecnológicos que permitem uma arquitetura diferente. Dando um exemplo até de uma coisa que não é tão nova. Mas os revestimentos de mármore, por exemplo, às vezes eles são tão finos que às vezes você consegue colocar uma iluminação por trás e ele ficar... você acender a pia, por exemplo, uma pia de um lavabo, fica super bacana. E não é uma coisa não é tão nova assim, não é tão, para você ver como a tecnologia já mudou. E você assim, usa a tecnologia a seu favor, né? Com certeza.
Porque, com certeza. lógico, tem um monte de novidade. Eu sempre falo que as coisas estão sendo criadas em cima do óbvio. Eu sempre dou um exemplo do brigadeiro. O brigadeiro é óbvio, mas de repente alguém foi lá e inventou 1000 maneiras de fazer um brigadeiro diferente. Então tem essa tecnologia, tem essa luz, você olha lá o mármore, eu vou colocar assim essa luz. É a criatividade do arquiteto com a tecnologia. E também ligado à necessidade dos dias de hoje. Um piso permeável, por exemplo. Uma coisa super bacana. Hoje em dia você tem piso com 98% de permeabilidade. Então você tem um lugar, você está fazendo uma casa numa região que tem que alaga, enchente. Você põe um piso permeável, você no jardim, enfim, você resolve aquele problema, né? Porque as casas antigas têm muito essa questão, porque não foram planejadas, aí as ruas foram asfaltadas um tempo depois, e aí a rua começa a ficar cheia de água, aquela água chega na sua casa. Como é que você resolve isso? Você não quer ter 100% de área permeável no seu jardim, você não quer ter só jardim. Então, piso permeável é uma opção super legal também, tecnologia ajudando. Ana Paula, falando nisso, reformar é difícil? A reforma para o arquiteto? Eu sou suspeita a falar, eu adoro, né? Você gosta de transformar? Eu gosto mais de reforma do que... Sério? Adoro reforma. Você faz aquele antes e depois, tira uma foto, olha só como é a sua casa, que nem a gente vê nos programas de televisão. E é quando você vê a real diferença, que é a que a gente estava falando no começo, da diferença que faz um arquiteto. Né? Esse antes e depois você consegue ver perfeitamente o quanto a profissão é diferente de chamar um profissional ou não. Que máximo. Em relação à sustentabilidade, tudo hoje é sustentável, né, em relação às construções. Como que você trabalha? Tem que muito sempre, respeitado? Sempre pensar na sustentabilidade, na liberação dos resíduos que a gente produziu, porque a obra gera muito lixo, né? É verdade. Então, como que isso pode... E óbvio, se você fizer isso mal feito, você vai interferir no meio ambiente. Então, tudo isso, com certeza, tem que ser pensado. É parte de inclusão também? Inclusão também. Tudo, né? Para um cadeirante. O projeto todo já é pensado. Certeza. E mesmo aqueles que já existem. Existe essa reforma que puxando até novamente o que a gente falou da necessidade do arquiteto, às vezes uma pessoa que ela está querendo decorar, ela não pensa nisso, né? Um idoso, por exemplo. Um idoso tem necessidades completamente diferentes de um jovem de 20 anos, de um solteiro que está se mudando. Claro. Né? Então, assim, a acessibilidade de um armário alto para um idoso é completamente diferente ele pegar alguma coisa num armário muito alto e de um jovem ter que pegar uma escada, subir numa cadeira, entendeu? Então, tudo isso tem que ser pensado na hora do projeto. Do espaço, quer dizer, a funcionalidade. A funcionalidade é muito importante, né? Olha, bom, a gente está terminando esse bloco e nós vamos falar no próximo bloco de uma grande paixão da Ana Paula, que se mistura aí nessa criatividade, nesse amor e também, de certa forma, ajudou você a se formar. Com certeza. Um instante só, a gente já volta. Até já. Objetivo, conceito de escola no coração dos pais e dos alunos. Infantil, fundamental, integral. Médio, pré-vestibular. Primeiro lugar geral no Enem por 7 anos consecutivos. Internacionalização. Escola selecionada entre as principais do mundo. 6.417 medalhas em Olimpíadas Científicas Nacionais e Internacionais. Cientistas olímpicos já aos 6 anos. Objetivo representará o Brasil em torneios mundiais de física e robótica em 2018. 2 anos consecutivos melhor pré-vestibular de São Paulo, segundo Datafolha. Eu achei essa viagem incrível e inesquecível. A Unip tem o compromisso de formar cidadãos conscientes, criativos, empreendedores. A qualidade e o reconhecimento dos cursos presenciais e na educação à distância. Para você estudar no campus que preferir ou de onde estiver e na hora em que puder. Há 6 anos, a particular preferida do mercado profissional. Estamos de volta recebendo a arquiteta Ana Paula Conde e uma outra paixão da Ana Paula é o cavalo, é o hipismo.
Que delícia, né? Porque é um esporte apaixonante, né, Ana Paula? Sou suspeita, mas é incrível. Desde é incrível. quando que você... Desde os 3 anos. Desde os 3 anos de idade? Uhum. Conta um pouquinho, porque inclusive a Ana Paula, ela é medalha de ouro, ela vai contar um pouquinho desse lado dela. Muito, muito lindo. Começou essa paixão, veio de mim desde criança, pedindo, desde muito pequenininha, pedindo para os meus pais para ver cavalo. Eles já moravam próximos a uma hípica, acabaram virando sócio por questão de ter um clube para acessar e tudo mais, mas nunca se interessaram por cavalo, assim como eu. E aí, desde muito pequena, cavalo, me apaixonei e aí começou o hobby. Com 3 anos, eu comecei a montar, era até uma restrição, na época podia só com 5, meu pai foi lá, mexeu uns pauzinhos. Com 3 anos? Para conseguir começar, E aí, foi quando eu iniciei no esporte. Tá. E aí foi uma dedicação, quer dizer, durante todos toda a os sua dias, vida? até hoje. É. Desde que eu comecei, treino todos os dias, pelo menos 2 cavalos, todos os dias. No período bem cedinho, acordo, vou para a hípica, monto os 2 e depois para o escritório de arquitetura. Quer dizer, a sua rotina hoje, né, é acordar, quando você fala monta 2, o teu treino de manhã é esse? Montar 2 cavalos, a minha academia. Monto os meus 2 cavalos. E aí à tarde que você trabalha e depois eu com arquitetura. Exatamente. Essa paixão pelo cavalo, fala um pouquinho, o cavalo é um bicho diferente, né? É um animal diferente, né? Completamente. Porque a gente não tem muito contato, né? Eu Fala acho um pouquinho. que o lado mais bacana do esporte é você estar lidando com um bicho que tem personalidade, ele tem vontade, ele tem sentimento, tem dia que ele acorda, ele não tá 100%, tem dia que ele acorda com o pé esquerdo, é igual a gente, né? Não tem dias que você sai da cama e fala, eu não quero ir pra academia hoje. Cavalo é assim. Eles são iguais, eles têm personalidade. Um é diferente do outro, de gênio, de tranquilidade, tanto na lida diária, na cocheira, como no esporte em si. Alguns têm um pouco mais de sangue, um pouco mais de vontade, outros são os cavalos mais apáticos, mais tranquilos, precisam que você formule esse sangue para que aconteça o esporte e tudo mais. E você sabe identificar isso, porque você cresceu junto com os cavalos. Você tem o seu cavalo? Tenho. Hoje em dia eu tô com 5, mas um é potro e os outros 2 aposentados. E os meus 2 que estão atuando direto, saltando nos campeonatos importantes. E que campeonatos você participou? Porque você esse top, ano, né? Eu fui campeã paulista de Amazonas, é um campeonato bem importante, né? Melhor Amazona de São Paulo na minha categoria. E foi incrível. Um título que há anos eu sempre quis ganhar e esse ano eu tô com um cavalo novo, que ele é espetacular. Ele é nossa, não tem nem como falar, ele é incrível. Quando você fala que ele é incrível, por quê? Porque a personalidade dele te surpreende, é um isso? conjunto, né? Assim, é que nem um casamento. Às vezes eu posso pegar um cavalo extraordinário que com um cavaleiro funcionou perfeitamente e comigo esse cavalo não ser nada demais, não for nada demais, entendeu? Agora, por exemplo, esse meu cavalo, ele até tem uma história bacana. Ele foi um cavalo que ele estava meio largado, ele tem um papel extraordinário, assim, de mãe, pai, ele tinha tudo para ser espetacular. Só que pela personalidade muito forte dele, ele era muito genioso, ele tinha várias coisas que a gente precisava melhorar nele. Acho que todo mundo, quando montava, chegava um momento que desistia e falava, não vai dar certo, é muito trabalho. E eu quis investir nisso, ele era do meu namorado, eu implorei para ele me dar de presente, aí ele falou, tá bom, se der certo, fica para você. E aí eu peguei, ele estava largado, assim, ninguém estava se dedicando nele, e eu investi todo o meu tempo, sangue, dinheiro, tudo que eu podia fazer, e ele deu super certo, e foi com ele que eu ganhei o Campeonato Paulista. Ana Paula, é aquelas coisas de filme, eu assisto esses filmes. É. Eu assisto essa coisa de conquista, de conquistar o bicho, eu amo. Quer dizer, é uma empatia, é uma coisa assim, realmente de encontro de alma, de amor, de tudo. Sem dúvida. O cavalo também te escolheu, né? Sem dúvida. Ele, inclusive, o meu treinador, ele fala que esse cavalo ele se dá muito melhor comigo do que com ele próprio, que monta muito melhor que eu. É um profissional. Eu faço isso por hobby. E ele é profissional e ele fala, esse cavalo solta melhor com você do que comigo, porque encaixou, que é aquela coisa que eu te falei do conjunto, que tem que dar certo. Eu, que durante muitos anos fui jornalista esportiva, a gente tem uma carência de atletas. Por que você não quis seguir a carreira? É uma carreira profissionalmente que você não te permite
você se envolver com o bicho. Porque no momento em que está tudo funcionando, que o cavalo está indo bem, aparece alguém para comprar. E profissionalmente, se você está lidando com isso como seu meio de vida, você tem que vender, você tem que pensar em fazer dinheiro em cima daquilo. E eu não tenho essa estrutura emocional. Eu me apego, eu amo os meus cavalos, aí eu não consigo vender. Quer dizer que para competir, para você ser uma amazona competitiva, às vezes até para uma Olimpíada, enfim, você não pode manter o seu próprio cavalo, é isso? Não, você tem que fazer disso mantenha, um mas, negócio? por exemplo, toda vez que você vai subir de categoria, às vezes aquele cavalo não está apto para subir, você está pedindo mais do que ele pode fazer, então você tem que vender ele para comprar outro. Tá. Entendeu? E é essa parte do vender que eu não consigo desapegar. Eu tenho até, inclusive, 3 nomes dos meus 3 melhores cavalos tatuados. Sério? É uma paixão que paixão absurda. linda. Que é uma coisa que... Isso não tem idade, né? Você pode praticar pro resto da vida. Não tem. Você pode praticar. Inclusive, tem cavaleiros de 60 e muitos anos que até hoje montam e são cavaleiros competitivos, categorias altas. Uhum. Com certeza. E o salto? Tem algum segredo para isso? Muitos. Difícil dizer só um. É tudo, é a dedicação diária, você treinar desde cedo, isso ajuda, claro, porque não é difícil você ver dentro desse esporte alguém que começou muito tarde, né? O investimento em cima desse esporte é alto, né? Para você conseguir ter um bom cavalo, porque tá tudo ligado no final das contas a ter um bom cavalo e a dedicação. Não é um esporte barato, é um esporte caro. Não, definitivamente. Entendeu? Então, se pode ser chamado dessa forma, né? Porque é uma paixão tão grande. Eu não lembro o nome agora, mas eu nunca vou esquecer numa final de Olimpíada que o cavalo simplesmente empacou. O Rodrigo Pessoa. Entendeu? Mas história. O nome do cavalo, quer dizer, o cavalo... Balubê de Rouet. Isso, Balubê. Nossa, eu fiquei pensando, que coisa, né? Porque você tem... Alguma coisa... É uma personalidade do bicho. Alguma né? coisa ali não funcionou, entendeu? Para quê? Porque é o que eu falei para você, é um conjunto em que você tem que estar lidando com o seu bem-estar, a sua boa vontade naquele dia e a personalidade do cavalo, entendeu? Balubê de Rouet. Balubê de Rouet. De Rouet. De Rouet. Balubê de Rouet. Isso é incrível. Agora, em relação ao cavalo, vamos juntar agora as suas 2 paixões. Você estava me contando antes de começar aqui o nosso programa, que até no seu TCC, né, o amor e a paixão pelo cavalo entrou na sua pesquisa. Conta pra gente como Sem dúvida. O TCC, na verdade, é o único projeto da faculdade que você vai escolher tudo que você faz, né? Desde a escolha do tema até a produção do projeto. Arquitetura é sozinho ou é em grupo? Depende da faculdade, eu acho. Na minha foi individual. Ok. Na minha foi individual. Mas aí eu quis escolher esse projeto porque eu falei, bom, vai ser uma oportunidade para eu unir as minhas 2 paixões e fazer até um sonho meu, que eu planejo um dia ter um aras meu, um manejo meu, um lugar para eu ter os meus cavalos. E aí foi quando eu vi a falta absurda, a carência que tem dentro desse meio voltado para a arquitetura, né? A arquitetura equestre não tem quase ninguém especializado nisso no Brasil. Arquitetura equestre. Arquitetura equestre. Não tem, né? Não tem. Não tem nem essa matéria, tem? Não. Quando você estudou? Não, eu quero fazer arquitetura equestre, não existe. Mas, por exemplo, o que eu quero dizer? Você tem hospitais, você tem aqueles escritórios de arquitetura que só fazem hospitais. Certo. Por quê? Porque eles sabem as necessidades que tem que ter dentro de um hospital. Como é uma sala cirúrgica, como tem que ter, um exemplo pequeno, o piso de um hospital, ele tem que ser curvado para não acumular poeira, porque, obviamente, poeira no hospital não é legal. Sim. Né? Fácil de limpar e tudo mais. A arquitetura é a mesma coisa. O proprietário tem as necessidades, como o proprietário dos cavalos, né, tem as necessidades dentro do aras, e os cavalos também têm as necessidades dele para viver bem. Certo. Então, acho que unir as 2 coisas que eu gosto muito foi um ponto principal para esse meu TCC, porque eu falei, bom, eu conheço muito bem as necessidades do cavalo e agora já posso dizer que eu conheço legal as necessidades arquitetonicamente falando, né? Então, foi a oportunidade de eu juntar e desenvolver esse lado. Tanto que foi até um tema um pouco questionado na minha faculdade, porque normalmente os alunos sempre voltam para alguma coisa de carência,
hospital, habitação popular. Não, nada contra. Mas Nada cada um contra. dentro dos seus... Mas acho que interesses. geralmente escolhem esse tema exatamente por ser uma coisa para a população e é mais valorizado, eu acho, pelos professores do que um tema como o meu, que era um área particular. Correto. Politicamente correto, né? Uma coisa que você escolheu, uma sustentabilidade, você está ajudando, de alguma forma, a população. Exatamente. Mas aí, assim, acompanhando a minha monografia, então, no final das contas, eles entenderam o porquê e acabaram gostando do tema e da necessidade que tem nesse setor no Brasil. Você fez pesquisa? Existe essa necessidade? Sim. Tem muito campo de trabalho para isso? Assim, todo mundo que faz um ARAS precisa construir a cocheira, precisa construir a pista, né? Eu busquei referências de fora, eu achei livros sobre isso. Por exemplo, eu tenho livros só de como tem que ser feita a pista. Só da pista. Imagina o que não tem além para a parte do cavalo, das cocheiras, as necessidades de temperatura, qual é a temperatura ideal. Um arquiteto, somente arquiteto, ele não sabe qual é a temperatura ideal para um cavalo ficar agradável parado numa cocheira. Entendeu? O arquiteto tem que ter a vivência. Eu acho. Não pode ser arquiteto só de prancheta, lá de ficar dentro do escritório. Vou fazer uma entrevistazinha. Não. Ele tem que viver aquele ambiente para poder entender e estudar e pesquisar. Com certeza. Pesquisar, com certeza, isso qualquer arquiteto vai fazer. Porém, quando você vive é diferente. Você encontra os problemas muito mais a fundo. Sim. Né? Tanto, no caso do ARAS, tanto da necessidade do cavaleiro, como com a necessidade do cavalo. Assim, qual é o piso ideal para o cavalo? Um arquiteto, por arquiteto, talvez ele não saiba te responder. O cavaleiro, ele já sabe aonde tem que ter um piso permeável. Como a gente falou no primeiro bloco do piso permeável, aquele piso para você colocar numa ducha de cavalo incrível. Claro. Porque você ducha, não fica poça. O piso automaticamente já vai jogar água para baixo e pronto. Entendeu? Quer dizer, então o mais importante, isso é muito... Eu até tenho uma história que eu lembrei, que a mamãe, quando ela contratou uma arquiteta para fazer a cozinha dela, só que a arquiteta nunca tinha cozinhado na vida. Então, até hoje, a mamãe sofre com aquela cozinha, ela tenta fazer uma reforma, aquilo, mas foi criado por uma pessoa que não sabe cozinhar. Então, a pia não pode ser assim. Então, toda essa vivência, isso aí o arquiteto, ele tem tempo chega um cliente para você e não quer fazer um ARAS, quer fazer uma outra coisa. Você vai ter que passar um tempo uma pesquisa. Você, Ana Paula, vai ter que passar um tempo para saber, para entender. Isso é muito importante. E quanto tempo é esse? Quando é uma coisa, por exemplo, morada, todo mundo mora, todo mundo tem as necessidades. O básico, todo mundo sabe que a gente precisa, né? Porque o arquiteto, ele já tem a casa dele, ele tem a vivência dele, ele sabe como funciona uma família. Obviamente, isso aí, sim, como morada, é uma coisa muito mais mais fácil, até mais tranquilo. Tá? Exatamente, porque desde a faculdade a gente já ouve isso o tempo todo. Agora, projetos diferentes, como você falou, uma cozinha diferente, uma cozinha para quem cozinha e uma cozinha tradicional para aquela vida. Depende da necessidade realmente de cada um. Exatamente. Dando um exemplo, voltando ao projeto do ARAS. Uma coisa simples, a mangueira. Hoje em dia eu vejo que mangueira para dar ducha nos cavalos, 99% das hípicas, essa mangueira está numa altura baixa. Então, o que acontece? Você vai virar para o outro lado, aquela mangueira enrosca no pé do cavalo, pode causar um acidente. Já você vê áreas que foram projetados por arquitetos que conhecem do assunto, a gente coloca sempre a mangueira por cima. Para que no momento que aquele cavalo assustou, ele foi para um lado, ele foi para o outro, ele não tropeçou na mangueira, a mangueira está vindo por cima. Muito entendeu? Bem. Olha, assim, um exemplo simples de como o arquiteto é essencial em qualquer gente, eu já sei quando eu tiver o meu ARAS, já sei que vou contratar a Ana Paula. Ana Paula, muito prazer em te receber, adorei a entrevista, acabamos a entrevista. Mas olha, fica aqui aberto, tá, o programa para você. Parabéns pela sua carreira, Silvia. E também com a Amazônia, vou torcer sempre por você. Obrigada, tá? Obrigada. O nosso Opinião Livre de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Objetivo, conceito de escola no coração dos pais e dos alunos. Infantil, fundamental, integral. Médio, pré-vestibular.
Primeiro lugar geral no Enem por 7 anos consecutivos. Internacionalização. Escola selecionada entre as principais do mundo. 6.417 medalhas em Olimpíadas Científicas Nacionais e Internacionais. Cientistas olímpicos já aos 6 anos. Objetivo: representará o Brasil em torneios mundiais de física e robótica em 2018. 2 anos consecutivos melhor pré-vestibular de São Paulo, segundo Datafolha. Eu achei essa viagem incrível e inesquecível. A Unip tem o compromisso de formar cidadãos conscientes, criativos, empreendedores. A qualidade e o reconhecimento dos cursos presenciais e na educação à distância. Para você estudar no campus que preferir ou de onde estiver e na hora em que puder. Há 6 anos, a particular preferida do mercado profissional.